Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo de ortografia do nosso curso completo de gramática aqui do canal. Eu sou Valdson Amorim, professor de língua portuguesa, e nesta aula vamos falar sobre o uso do hífen. Pessoal, nesta aula vamos tratar sobre dois grupos de regras relacionadas com a colocação do hífen na língua portuguesa. No primeiro grupo, vamos falar daquelas regras que indicam quando você deve escrever a palavra com hífen, e no segundo grupo, vamos falar de algumas regras que indicam quando você não deve colocar hífen nas palavras. Antes, porém, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever agora. Aqui no YouTube, como eu sempre falo, a inscrição é gratuita. Basta clicar e pronto. Dito isso, vamos aqui para a tela ver quais são essas regras de uso do hífen e como elas funcionam. Temos aqui na tela, então, o tema sobre o qual nós vamos trabalhar nessa aula, o uso do hífen. Vamos começar, então, pela primeira regra do uso do hífen. Diz o seguinte: usa-se o hífen entre vogais iguais, quando o prefixo terminar com uma vogal e o segundo elemento começar com a mesma vogal. Vamos ver aqui alguns casos. Arqui-inimigo, veja que é uma palavra composta em que o prefixo, quer dizer, o primeiro elemento termina com i e o segundo elemento começa também com i, quer dizer, com a vogal igual. O mesmo caso para micro-ondas, micro-ônibus e anti-inflamatório. Então, quando você tiver uma palavra composta em que o prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento iniciar com essa mesma vogal, coloca-se hífen. Há uma exceção para essa regra. Não se usa hífen com os prefixos co e ré, ainda que o elemento seguinte inicie com as vogais o ou e, respectivamente. Quer dizer, mesmo que o segundo elemento começar com a mesma vogal que terminou o prefixo, quer dizer, o primeiro elemento, se tratar dos prefixos co e ré, não se coloca hífen. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha aí, ó. Cooperativa, coordenar, reescrever e reeleição. Nesses casos, não se usa hífen. Vamos ver a regra número 2. Usa-se hífen entre consoantes iguais, parecida com a regra que nós vimos agora há pouco das vogais. Quando o primeiro elemento da palavra composta terminar com consoante e o segundo elemento começar com a mesma consoante. Olha aí. Super resistente, veja que super terminou com R e resistente começa também com R. Nesse caso, coloca-se hífen. Hiperrealista, subbase e interregional. Repara que subbase, o sub termina com B e base começa com a mesma consoante B. Portanto, coloca-se hífen. Regra número 3. Usa-se hífen em palavras compostas por elementos repetidos, com ou sem alternância vocálica ou consonântica. Veja, blá 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 é uma estrutura composta por elementos repetidos. Nesse caso, esses elementos vão separados por hífen. Lenga-lenga, zigue-zague, ping-pong. Veja que a palavra zigue-zague, quando é pronunciada, você tem zig e depois zag, quer dizer, do ponto de vista vocálico, do ponto de vista da pronúncia, há uma diferença, há uma alternância ali vocálica. É isso que quer dizer quando se fala aí em alternância vocálica. Alternância consonântica poderia dar-se no caso de que houvesse ali uma mudança em letra consoante, que não é o caso dessas palavras que nós estamos vendo aqui. Vamos ver a regra número 4. Usa-se hífen quando o segundo elemento começar com H. Anti-horário, veja que o segundo elemento dessa estrutura composta começa com a letra H. Anti-higiênico, super-homem e extra-humano. Mas há uma exceção a essa regra. A palavra sub-humano, repare que nós temos sub, que é o prefixo, mais humano. Veja que o humano perde o H. Por isso não se coloca hífen, porque não há um H ali depois do prefixo. Fica sub-humano. Vamos ver a regra número 5. Usa-se hífen em palavras compostas por justaposição, que formam uma unidade semântica. Pessoal, o que é uma estrutura composta por justaposição? Justaposição é quando você tem uma estrutura composta por duas palavras que, quando se juntam, elas mantêm ali a sua unidade fonética, elas mantêm inclusive a sua acentuação. As palavras não mudam.
Nós temos aí amor perfeito. Veja que é uma estrutura composta por amor e por perfeito. E tanto amor quanto perfeito mantém a mesma pronúncia, inclusive a sua mesma acentuação original. Segunda-feira, veja, uma palavra composta por segunda e feira. Ambas as palavras continuam com a sua pronúncia original. Depois, guarda-roupa e para-raios. Vamos ver aqui a regra número 6. Usa-se hífen em palavras iniciadas pelos prefixos circum e pan, cujos elementos seguintes comecem com vogal ou com as letras M ou N. Vamos ver aqui alguns exemplos. Circunnavegação. Veja que essa primeira palavra, essa primeira construção aí, circunnavegação, é formada pelo prefixo circum e o segundo elemento começa pela letra N. Depois temos pan-americano, depois pan-negritude e, por último, circum-escolar. Pessoal, só para esclarecer rapidamente, esse prefixo circum, ele significa, quer dizer, ele dá a ideia de em torno de, ao redor de. Então, quando eu digo circunnavegação, eu estou me referindo a algo em torno da navegação. Já pan-americano, ele dá a ideia de uma totalidade, de um todo, dá a ideia de inteiro. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode ser no ano 2020 em que nós estamos, ou em outro momento. A propósito do prefixo pan, nós estamos no Brasil hoje e no mundo passando pela pandemia do novo coronavírus, que afetou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. O Brasil, neste momento, não diferente do resto do mundo, está tentando se recuperar dos efeitos dessa pandemia do novo coronavírus. 2020 estamos. Vamos ver a regra número 7. Usa-se hífen em palavras iniciadas pelos prefixos pré, pró e pós, ou pelos prefixos ex, vice, soto ou sota, quando o segundo elemento tenha significação própria. Autonomia semântica, quer dizer, tenha o seu significado próprio. Vamos ver aqui os exemplos. Pré-inscrição, pós-graduação e pró-reitor. Depois temos ex-presidente, vice-reitor e sotomestre. Nesses casos, coloca-se hífen. Vamos ver aqui a regra número 8. Usa-se hífen em palavras iniciadas pelos prefixos além, aquém, recém e sem. Vamos ver os exemplos. Recém-nascido, além fronteiras, aquém oceano e sem teto. Esses prefixos que aparecem aqui, além e aquém, além é mais conhecido, além significa depois de, além fronteiras, quer dizer, depois das fronteiras. Aquém tem mais de um significado. Aquém significa deste lado, ou do lado de cá. Tanto que se você disser aquém oceano, significa deste lado do oceano. Se fosse além oceano, seria do lado de lá do oceano. E aquém tem outro significado que é abaixo de. Vamos tentar colocar aqui um exemplo. Se eu digo, por exemplo, o resultado do trabalho ficou muito aquém do que se esperava. Aquém quer dizer, ficou abaixo do que se esperava. Vamos ver a regra número 9. Usa-se hífen em palavras compostas cujo segundo elemento, quer dizer, o sufixo, seja de origem tupi-guarani. Especificamente os sufixos açu, guaçu e mirim. Vamos ver alguns exemplos. Igarapé-açu, Igarapé-mirim, Embu-guaçu e Cajá-mirim. Esse prefixo açu na língua portuguesa significa grande. Guaçu significa grande também. E mirim significa pequeno. Se eu digo, por exemplo, Igarapé-açu, como é o caso do exemplo aqui na tela, eu estou dizendo Igarapé, eu estou me referindo a um Igarapé que seja um Igarapé grande. Quando eu digo Igarapé-mirim, eu estou me referindo a um Igarapé pequeno. Vamos à regra número 10. Usa-se hífen em palavras compostas pelos advérbios bem ou mal, desde que o segundo elemento inicie por vogal ou H. E atenção! Sobre essa regra, eu queria fazer a seguinte observação. Porque diz assim, usa-se hífen em palavras compostas pelos advérbios bem ou mal, desde que o segundo elemento inicie por H, por vogal ou H. Mas no caso do advérbio bem, ele pode também se juntar a uma palavra que comece com outra consoante. O advérbio mal não pode fazer isso, quer dizer, não acontece isso com o advérbio mal, mas o advérbio bem tem essa capacidade, digamos assim. Vamos ver alguns exemplos. Olha, bem-humorado, nós temos o advérbio bem mais humorado que começa com H. Depois, mal-estar, bem-aventurado,
temos aqui também mal afortunado, bem mandado e mal mandado. Sobre essa observação que eu fiz aqui, que eu chamei a atenção, veja que bem mandado nós temos bem, o advérbio bem, mais mandado que começa com M, quer dizer, com uma consoante diferente da letra H. Agora, quando eu escrevo mal mandado, não tem hífen, porque quando você une o advérbio mal com uma outra palavra que inicie por consoante diferente de H, essa estrutura não pode ser separada por hífen. Bem, pessoal, nós acabamos de ver aí o primeiro grupo de regras relacionadas com o emprego do hífen na língua portuguesa, aquelas que dizem quando a gente deve escrever a palavra com hífen. Agora vamos ver aqui um grupo de regras que indicam quando você não deve colocar hífen nas palavras. Não se usa hífen em palavras compostas que contêm elementos de ligação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, nós temos dia a dia, boca a boca, faz de conta e mão de obra. Veja que essas estruturas compostas, elas são compostas e tem ali no meio delas um elemento de ligação. No caso, dia a dia, a preposição a boca, a preposição a, faz de conta, a mão de obra, a preposição de. Existem algumas exceções a essa regra. Se a estrutura composta fizer referência a espécies botânicas e zoológicas, aí sim a gente coloca hífen. Por exemplo, bem te vi, João de Barro e Pimenta do Reino. Veja que bem te vi faz referência a uma espécie animal, é um pássaro. Portanto, deve levar hífen. João de Barro também. Não se usa hífen também quando o prefixo terminar em vogal e o elemento seguinte começar com uma vogal diferente. Nesse caso, os dois termos eles devem ser unidos sem hífen. Temos aí autoajuda, veja que auto termina com O e ajuda começa com A, quer dizer, com uma vogal diferente. Nesse caso, não se coloca hífen. Contraindicação, semiautomático, semiárido, neoimperialista e ultraelevado. Não se usa hífen também quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por R ou S. Nesse caso, a consoante com que inicia o segundo elemento, ela é dobrada, ela é duplicada. E essa regra ela foi assentada, digamos, essa modificação foi feita pelo acordo ortográfico que foi celebrado entre os países de língua portuguesa e que entrou em vigência no Brasil em 2009. Temos aí a palavra autorretrato, veja que nós temos o prefixo auto e a seguinte palavra começa com R, retrato. Nesse caso, não se coloca hífen e o R ele é duplicado. A mesma coisa acontece com antissocial, contra-regra e extra-seco. Não se utiliza hífen também em palavras compostas nas quais se perdeu a noção de composição. Pessoal, o que significa dizer que algumas palavras perderam a noção de composição? Significa dizer que quando você pronuncia aquela palavra, quando você ouve também a palavra, você não imagina de cara uma palavra composta por dois termos. A palavra girassol, por exemplo, quando a gente fala girassol, essa estrutura, na verdade, o significado de girassol se aproxima mais de um objeto, quer dizer, da flor girassol, do que propriamente a uma estrutura composta por dois termos. Pontapé está mais próximo esse significado de uma ação humana do que propriamente da noção de uma palavra composta por ponta mais pé. É por isso que se fala que elas perderam a noção de composição. Nesses casos, não se coloca hífen. Não se usa hífen também em locuções. Quando eu falo locuções aqui, eu me refiro a todo tipo de locução. Pode ser locução substantiva, locução adjetiva, pronominal, adverbial, pode ser locução prepositiva, conjuntiva, enfim. Nas locuções, em geral, em princípio, não se coloca hífen. Por exemplo, café com leite. Aí temos uma locução adjetiva. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula é uma locução substantiva, porque ponto e vírgula faz referência ao fenômeno da língua que é o ponto e vírgula, aquela representação gráfica. Ponto e vírgula é o nome dessa representação, é o nome desse fenômeno. E, portanto, se você sabe que na língua portuguesa as palavras que têm capacidade de nomear são os substantivos, e por isso essa locução, ponto e vírgula, é uma locução substantiva.
Depois temos cão de guarda, também é uma locução substantiva. E quem quer que seja. Quem quer que seja é uma locução pronominal. Se eu digo, por exemplo, quem você quer que faça o trabalho, você me diz quem quer que seja. Quem quer que seja, na verdade, substitui aquela pessoa, aquele nome. Por isso é que é uma locução, neste caso, pronominal, porque a palavra que tem esse poder de substituir nomes na língua portuguesa é o pronome. Mas há exceções a essa regra. Quando você estiver diante daquelas locuções que, pelo uso, elas já foram consagradas, escritas com hífen, elas permanecem sendo escritas com hífen. São os casos de água de colônia, arco da velha, cor de rosa e pé de meia. Agora vamos ver aqui um exercício, duas questões rápidas para a gente colocar em prática esse conteúdo que a gente acaba de ver, sobre o qual nós acabamos de conversar. Vamos ver aqui uma primeira questão. Questão número 1 diz: indique a alternativa em que há incorreção quanto ao emprego do hífen. Autoajuda está correta, porque a regra diz, se você tem uma palavra cujo prefixo termina com uma vogal e o segundo elemento começa com uma vogal diferente, não se coloca hífen. Bem-aventurado, corretamente, temos o prefixo bem, mais aventurado que começa com A. Mão de obra, bom, mão de obra não me parece muito correta, porque mão de obra, veja que nós temos aí uma locução. E as locuções, você sabe, elas não são separadas por hífen, a não ser aquelas que já são consagradas, digamos, pelo uso com hífen. Então, mão de obra me parece que está incorreto. Contra a regra, temos o prefixo contra terminado com vogal, mais o segundo elemento começa com R, então nesse caso não se coloca o hífen e duplica-se o R. A opção correta é, portanto, a letra C, mão de obra. Vamos ver a questão número 2. A última. Marque a alternativa em que a palavra está corretamente escrita do ponto de vista do emprego do hífen. Neste caso, nós queremos ver qual é a palavra que está corretamente escrita. Vice-reitor, de longe dá para ver que está incorreto, porque quando você tem um prefixo vice, você coloca hífen. Cor de rosa é uma locução, faz parte daquele grupo das locuções que já são consagradas pelo uso, escritas com hífen. Depois, letra C, coordenar, de longe dá para ver que está errado, porque coordenar se escreve junto. Autorretrato, auto termina com vogal, retrato começa com R, portanto, acrescenta-se mais um R e escreve tudo junto. A opção correta é, portanto, a letra D, autorretrato. Muito bem, pessoal, sobre o uso do hífen na língua portuguesa, essas são as informações mais importantes. É bom lembrar que esta aula vai ficar disponível aqui no canal para que você acesse quantas vezes você quiser. Sempre que você tiver dúvida sobre se em determinada estrutura você deve colocar hífen ou não, volte aqui ao canal, assista a nossa aula novamente e tire as suas dúvidas. Aproveite, se você gostou desse conteúdo, se ele for importante para os seus estudos ou para as suas revisões, curta a nossa aula e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, para que eles também tenham acesso a esse conteúdo gratuito. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e até a próxima aula.